Ao acordar bem cedinho, estava raiando o dia. O mundo inteiro sorria e eu já sabia por quê. As flores abriram mais cedo, os passarinhos cantavam, os sinos também tocavam, Formosa, porque existe você. Formosa, minha Formosa, cidade cheia de flores, recanto de poesias, morada dos meus amores. A sua história faz parte da história da minha vida. Você foi o berço amado da minha infância querida. Pequena menina grande que tem beleza infinita, terra de mulher bonita não podemos esquecer. Falar de coisas bonitas quanto as flores tão belas. Já que vamos falar delas, Formosa, primeiro falo em você. Formosa menina moça, onde o futuro é presente, você é o mais lindo sonho dos sonhos da minha mente. Minha doce namorada, cidade, mulher, criança. Formosa, seu lindo nome significa esperança. É orgulho e privilégio porque tenho dois amores, tão bonitas quanto as flores cultivadas no jardim. Levo guardado no peito, este amor é mais bonito. É sincero e infinito, Formosa, por isso não vai ter fim. Formosa, jardim que guarda minha preferida flor, adorada formosense, meu primeiro e grande amor. Pela força do destino, minha alma está repartida entre a mulher que eu amo e a minha terra querida. Minha querida cidade, por ser linda, chama Formosa. Tem o perfume da rosa, é um jardim sem igual. Guardo as mais lindas lembranças da minha querida infância e da minha terra natal. Formosa, cidade linda, imperatriz da saudade, de lagoas e cachoeiras, prenúncio de liberdade. Seu povo canta feliz, orgulhoso de você. Terra onde nasci, hei de amar-te até morrer. Olá, eu sou Leônidas da Silva Pires, mais conhecido como Léo do Museu, Léo da Moagem. Para quem não conhece um pouco da história formosense, a primeira rua de Formosa, a Rua dos Crioulos, está aqui a pouquinhos metros de distância do Museu Couros. Então, justifica que a cidade de Formosa começou neste espaço físico. Então, nós estamos aqui na Praça São Vicente, mais conhecida como Praça Pau-Ferro. Esse casarão, que cedia o Centro de Cultura, Tradição e Turismo de Formosa, por consequentemente o Museu Couros, é uma construção datada do final da década de 20 para o início da década de 30. E aqui em volta, a Praça São Vicente, ou a Praça Pau-Ferro, como popularmente é conhecida, tem outros 4 casarões que foram tombados, assim como este, por causa dessa relevância histórica do nosso município, da nossa cidade. E é importante lembrar que 2 delas mantêm na sua fachada principal, em argamassa, a data de fabricação. Isso é uma parte relevante na história da cidade. Este vídeo que estamos fazendo faz parte do projeto da Lei Aldir Blanc. E eu gostaria de lembrar a todos que o Museu Couros é um museu bastante heterogêneo.
Aliás, eu gostaria de aproveitar esse espaço para desmitificar uma expressão que as pessoas erroneamente falam, Museu dos Couros. Aí eu sempre que eu posso, eu corrijo com maior atenção e delicadeza. Não é Museu dos Couros, e sim Museu Couros. Formosa ainda hoje é um forte criador de gado, leiteiro, gado de corte e por aí vai. Então o Museu Couros é por essa razão. E aqui dentro do nosso museu, nós temos uma diversidade muito grande de objetos históricos, fotos históricas, moedas, papel moedas, enfim, conforme eu disse, é um museu bastante heterogêneo. Museu Couros de Formosa. E nós estamos procurando guardar nesse museu, ao longo dos anos, desde o ano de 1996, quando inauguramos na nossa residência, lá na Rua Visconde, um pouquinho da história do nosso município, um pouquinho da história da formação cultural da nossa sociedade. Tudo que aqui nós encontramos nas nossas andanças pela cidade, pela zona rural, as cidades vizinhas, atrás do acervo para constituir o nosso museu, aqui está, com muito carinho, com muita dedicação, guardada por nós, por os nossos funcionários. Estou vendo aqui ao meu lado uma carteira escolar, a qual foi a minha primeira carteira escolar. Não propriamente essa aqui, mas com esse modelo. A Prefeitura Municipal de Formosa nos doou essa carteira e isso nos remete aos meus 5 anos de idade, quando vim para Formosa em 65 para começar o meu estudo. Então, ao ver essa cadeira, me lembro do meu passado um tanto distante, quando comecei a aprender o beabá. Então me sinto criança, sentado numa carteira escolar, morando na rua Benedito Galvão, Formosinha, toda ela empoeirada, não existia asfalto nenhum na Formosinha, estudando na escola Presidente Vargas, nos idos anos de 1965. Criança, vindo da zona rural, da roça, ingênuo, vergonhoso, sentado em uma cadeira dessa aqui, com uma outra pessoa, uma outra criança do meu lado. O detalhe dessa carteira, uma tal qual essa aqui, na nossa frente, lápis borracha, nesse orifíciozinho, criado para segurar os lápis e as borrachas, caderno apoiado nessa parte, na cadeira que estava à frente, aprendendo, conforme ainda há pouco disso, o beabá. De 65 para hoje, 2021, então já se vão longos anos. Então eis-me aqui novamente, lembrando lá o ano de 1965. Tudo que sou e tudo que fui, devo sem dúvida o beabá começado a aprender sentado nessa carteira escolar. E me lembro de uma professora que chamava Dona Terezinha, que veio a ser, depois de alguns anos, a primeira vereadora de Formosa. E aí a vida começa a girar, ano após ano. Mudamos lá da Formosinha para o lado de cá da cidade, mudamos de escola, José Décio, Claudiano Rocha, depois fomos parar no O Globo.
E uma coisa curiosa que eu gostaria de externar para vocês, aí do outro lado da telinha, é que na minha época, que terminamos o ensino primário, quarto ano primário que falava na época, tinha uma bendita de uma admissão. O que era isso? Era o vestibular, não de hoje, que o vestibular de hoje é fácil, todo mundo faz, todo mundo passa. Tem muita faculdade. Não como na minha época, quando eu terminei o segundo grau, em 79, eu fiz nada mais e nada menos que de 16 vestibulares para conseguir entrar numa faculdade. Hoje, disse e repito, todo mundo faz, todo mundo passa. As faculdades são abertas, à distância, etc, etc. Então, na minha época, quando terminei o ensino primário, o quarto ano primário, tínhamos que fazer essa admissão, que era ver se nós tínhamos condições de entrar no ginásio, sair do primário e entrar no ginásio. Aí eu fui salvo pelo gongo. Foi o último ano que existiu essa bendita dessa admissão, foi no ano anterior a quando eu concluí o quarto ano primário. A hora que eu teria que fazer essa admissão, que eu tinha cá minhas dúvidas se eu passaria ou não, embora sempre procurei ser uma pessoa estudiosa, dedicada, mas eu tinha cá minhas dúvidas, porque era um empecilho, eu me lembro muito bem, meus irmãos tiveram que fazer, meu irmão mais velho do que eu, 1 ano, 2 anos, todos eles tiveram que fazer essa admissão e eles tiveram dificuldade de acessar o novo ensino, o ensino ginasial, passando por essa admissão. Fizemos o ginasial e o ensino segundo grau, na época, no Colégio Estadual Hugo Lobo de Formosa. Terminamos lá nos idos anos de 1979. Aí partimos para Brasília para trabalhar, para estudar. Mas vamos voltar ao foco, ao nosso museu, o Museu Couros de Formosa, e relembrar o ano que estivemos sentados nessa cadeirinha aqui. É interessante para nós, é emocionante falar disso, compartilhar disso com vocês, formosenses, que nos assistem neste momento. Começo a andar pelo museu, vejo os candeeiros, lamparinas a querosene. Me remete ao tempo que eu vivi, nasci e cresci na fazenda Carreira Comprida, próximo ao Barreiro, próximo à antiga Crixalândia, nome que eu fui conhecer e entender como Crixalândia agora recente. Inclusive tem documentos aqui que nos remete lá ao povoado de Crixalândia, que depois de muitos anos que eu fui descobrir que era o atual Barreiro. Então, ao andar pelo museu, eu passo por expositores onde está exposto a parte numismática, moedas, papel moedas. Me remete lá à minha infância, quando meu pai dava alguns cruzeiros para a gente chupar picolés. E assim vai. Eu entro na sala de disco, que relembra as famosas discotecas dos anos 60, 70, até 80. Tem lá os rádios, que nós ouvíamos as músicas no curral tirando leite. E assim vai. Na realidade, cada objeto que aqui nós temos nos remete a uma história passada. Antiga ou não tão antiga, mas uma história passada, que não mais vai sair da nossa memória. Olá, eu sou o professor Samuel do projeto Conhecendo Formosa. Falar do Museu Couros, a Fundação Museu Couros em Formosa, é falar realmente da nossa história. É realmente nesse ponto onde nós levamos os nossos turistas, onde nós levamos os nossos alunos para poder mostrar para eles presencialmente um pouco mais da nossa história. E além do mais, começa-se então do prédio. Nas pesquisas que nós fizemos, encontramos o primeiro relatório referente a esse prédio no decreto de número 38 de 2 de dezembro de 1931, onde este local, chamado como açougue municipal, era onde nós tínhamos também a nossa feira livre. Não tão bem instituída quanto foi instituída então pelo prefeito Amaro Juvenal de Almeida,
que através do plano do centenário dizia que o açougue municipal passaria a ter caráter de mercado municipal e ao redor de seus cômodos teríamos a feira livre. Então Amaro Juvenal de Almeida, através do decreto número 41, artigo 3º, isso no ano de 1939, declarou que esse espaço passaria a hospedar em uma das suas salas o açougue modelo e o restante da instalação seria usado para feira livre e mercado. É interessante porque a todo instante nós vemos a contribuição deste espaço no desenvolvimento histórico e cultural de Formosa. Primeiramente como açougue municipal, depois como mercado municipal, depois como associação rural de Formosa e, revitalizando as suas características, volta como Fundação Museu Couros. Então é isso, falar da Fundação Museu Couros é falar de um espaço onde realmente conhecemos a nossa cidade de Formosa. Esta casa de onde estamos falando com vocês, há muitos anos e por muitos anos foi a sede da Associação Rural de Formosa. Quem foi a Associação Rural de Formosa? O atual Sindicato Rural. Então aqui, ao lado do nosso museu, na conhecida hoje garagem da Prefeitura, realizou-se por muitos e muitos anos a nossa pecuária. Então a garagem, nos bons tempos dos anos 60, 70, foi a exposição agropecuária do nosso município. Em 72, a antiga Associação Rural, o atual Sindicato Rural, fez uma barganha com a Prefeitura Municipal de Formosa, doando esta área à Prefeitura, e a Prefeitura doou aquele espaço enorme para o Sindicato Rural continuar com os seus eventos lá naquele espaço. Um outro aspecto curioso, eu ainda criança, pequeno, pude testemunhar aqui descendo a Avenida Califórnia o último costume existente na cidade de Formosa. Vale lembrar que aqui no Museu Couros nós temos nada mais e nada menos de registro que Formosa teve simultaneamente 4 costumes para beneficiar os couros. Aliás, se você pensa que a palavra couros surgiu na cidade, na história da cidade de Formosa, foi por acaso? Não foi. Se o Museu Couros tem esse nome por acaso, também não é. É exatamente por conta dessa grande demanda de couro que existia na região que conheceu-se esse nome. Saiu-se esse nome como Arraial de Couros, Povoada dos Couros, Jogada dos Couros, Freguesia de Couros e depois Vila Formosa da Imperatriz. Então a produção de couros aqui em Formosa sempre foi grande, como hoje ainda é. Porém não existe há muitos anos nenhum costume na nossa cidade. Então nós estamos aqui na nossa sala de disco do Museu Couros, onde procuramos retratar, conforme eu já me referi, as famosas discotecas dos anos 40, 50, 60 e até nos anos 80 existia esse cenário na cidade. Discotecas. É bom que fique claro, principalmente para vocês jovens, que quando se fala discoteca hoje, entende um local que se vai para dançar, para curtir. Essa palavra discoteca surgiu em razão dos famosos long play que todos os cantores sonhavam em lançar no mercado. Era uma produção, na época, caríssima para se produzir um LP desse. Um compacto menor era mais fácil, menos oneroso. No LP, pessoas vendiam uma fortuna, casas, para lançar um LP no mercado, sonhando com sucesso. Então estamos aqui nessa sala de disco do Museu Couros, gramofone, aqui do nosso lado, primeiro instrumento musical lançado para reproduzir som, com uma curiosidade. Os primeiros gramofones não usavam disco achatado, como esse que está aqui, como esse que nós estamos mostrando.
Era de forma cilíndrica, gramofone de forma cilíndrica o disco. Nós temos aqui, podemos depois de outra oportunidade mostrar o disco cilíndrico gravado que rodava isso aqui. Depois tiveram a ideia de achatar o disco porque ele compactava mais músicas, armazenava mais músicas. E o nosso famoso radinho, a pilha, para a gente ouvir a música lá na Carreira Comprida, na zona rural onde nascemos. E a ideia do Museu Couros, que nós gostaríamos de abordar com você nesse momento, era que surgiu lá nos idos anos de 1980, quando criamos o extinto Clube Espaço Cultural. Na época nós já morávamos em Brasília, mas sempre alimentei esse sonho de tentar fazer alguma coisa pela cultura de Formosa. Então, nessas indas e vindas para a Brasília, dentro de um ônibus, sempre pensava o que fazer para alavancar, para empunhar a bandeira da cultura. E um belo dia tivemos a iniciativa de convidar 5 amigos para criarmos uma entidade para trabalhar com a cultura. Convidamos nosso amigo até hoje, formosense até hoje, Levi Rodrigues da Costa. Na época, sua namorada, Amélia. Antônio Galdino, um nortista magnífico, humorista, contador de piada. Hoje, pela última informação que nós tivemos, deve estar morando em Barreiras. Convidamos ainda Zilma Batista, Alcides Rodrigues da Costa. E criamos assim o extinto Clube Espaço Cultural de Formosa, com CNPJ e tudo. E o Clube Espaço Cultural, durante muitos anos, o que você que está do outro lado da telinha imaginar que nós podíamos fazer, nós fizemos. Revolucionamos a cidade culturalmente falando. Olha, que nós estamos falando da década de 80. Se estamos falando da década de 80, Brasília tinha apenas 20 anos de vida. Até Brasília era uma cidade pacata, pequena, depois de 20 anos. Imagina aqui em Formosa, a dificuldade que era para se falar em cultura. E aí eu abro um parênteses para contar uma história interessante. Por vezes, quando eu ia conversar com uma autoridade, com uma pessoa influente, que poderia nos ajudar nessa nossa missão de trabalhar com a cultura, por vezes as pessoas pensavam que quando eu falava cultura, eu estava falando de terra fértil. Aí eu tinha que falar, não, eu estou falando de conhecimento adquirido das pessoas. De um modo, é claro, que não podíamos ferir ninguém, mostrar, não, é conhecimento cultural das pessoas. A pessoa é estudada, ela é culta. Então foi N dificuldades, N embaraços que nós passamos nessa vida empunhando a bandeira da cultura. Então, volta à questão do museu. Surgiu dentro do Clube Espaço Cultural, nós falávamos SEC, a abreviatura de SEC, CEC, Clube Espaço Cultural de Formosa. Então, dentro desse Clube Espaço Cultural, nós promovemos N festivais de músicas, exposições de artes, gincana cultural intercolegial, exposição de artes diversas, festivais de poesias, campeonatos de futebol de salão, enfim, culturalmente o que vocês imaginar nós fizemos no Clube Espaço Cultural. E dentro do clube então foi ventilado a ideia de se criar um museu na cidade. Esse grupinho de 5 pessoas comigo fazia essa revolução na cidade. Aconteceu o quê? Trabalhando em Brasília, esquecendo de vinda. Todo final de semana estava aqui, durante a semana lá. Estava um pouco difícil a gente implementar a questão deste museu. Para a ironia do destino, eu trabalhava na época em aviação, em Brasília. Fui transferido para o Nordeste, especificamente para a capital de Sergipe, Aracaju. E aqui deixei esses amigos com a missão de tocar a iniciativa do Clube Espaço Cultural e criar o nosso
museu. Expliquei a eles como eu tinha visualizado a ideia de se chegar ao Museu Couros. E fomos cumprir a nossa missão enquanto funcionário de uma empresa aérea que existia na época. Por lá ficamos por 3 anos e ao retornar para Formosa em 88, eu fui inteirar com os amigos que aqui deixei do que havia acontecido culturalmente na cidade. Eles prestaram conta de tudo que foi feito e quando eu cheguei na parte do museu, e o museu, o que foi feito? Infelizmente, eles me disseram: Léo, está da forma que você deixou. Ou seja, em sonho ou em papel. E aí eu disse a eles textualmente o seguinte: então a partir de hoje, o museu é questão pessoal minha, do Léo, e eu vou fazer por minha conta e risco, já que vocês nada fizeram até então. E comecei no ano de finalzinho de 88 a perambular pelas ruas da cidade, as famílias tradicionais, pela zona rural de onde eu vim. Conhecia várias fazendas, vários amigos, pelas cidades vizinhas, tipo Cabeceiras, Flores de Goiás, Planaltina de Goiás. Saía andando, procurando, batendo de porta em porta, procurando coisas antigas para criar esse museu. Aí eu tenho uma parte triste dessa história, porque descobri por N vezes objetos históricos interessantes, literalmente jogados fora, no monturo, conforme nossos pais diziam lá na zona rural, no monturo, quer dizer, lá no terreiro para lá, no puleiro das galinhas, no curral das vacas, dos bois, coisas interessantes culturalmente falando, jogaram fora. Quando eu mostrava o interesse, falava assim: olha, isso aqui me interessa, as coisas antigas, eu gostaria de você, já que está jogado fora, me doa isso aqui, nós vamos montar um museu. Aí a história mudava por completo. Não, isso aí está aí porque meu filho jogou fora, meu neto jogou fora, mas isso aqui vale muito, eu te vendo. Moral da história. Então, infelizmente, eu perdi muita coisa que não tive condição de adquirir. Perdi, realmente. Não tive condição de comprar. E aí eu lembro um detalhe. Quando nós inauguramos o museu, no dia 26 de abril de 1996, lá onde eu moro até hoje, 99,9% do acervo que nós tínhamos lá no Museu Couros, foram comprados com dinheiro do nosso próprio bolso. Então, infelizmente, a parte ruim da história do nosso Museu Couros é que eu perdi muita coisa por não conseguir adquiri-los, comprá-los na época. Aí, com certeza, se estava jogado fora, não demorou muito tempo para o objeto deteriorar. Então chegamos a esse museu, Museu Couros de Formosa. E aí eu quero contar uma outra história que pouca gente conhece. O museu, lá na minha casa, na Rua Visconde Porto Seguro, que era meu, de minha família, para mim criar uma fundação, ou seja, para mim criar uma entidade mantenedora do museu, que não tinha pretensão de criar uma fundação, a ideia veio por conta de um promotor público que deu essa ideia, Dr. José Gondinho Filho, teve essa feliz ideia de dar para a gente criar uma fundação, para ser a entidade mantenedora do museu. Então, falou assim: cria uma fundação. E nós passamos a saber, ele próprio nos orientou, Dr. Clarival de Miranda, que depois veio a ser prefeito de Formosa, lá do cartório, que era dele, que hoje continua da família dele, muito nos ajudou nesse processo de criação da Fundação Museu Couros. E para a criação da Fundação Museu Couros, especificamente falando, isso nos custou a doação de tudo que era nosso, pessoal, como há pouco disse, era meu, da minha família. Custou isso a doação de todo o material que era nosso à Fundação Museu Couros de Formosa. Então, com muita honra, eu digo hoje, o museu que antes era meu, de minha família, não é mais, não é meu, é da sociedade formosense, é da cidade de Formosa. No momento que nós tínhamos a Fundação Museu Couros de Formosa, passamos assim o bastão
para toda a sociedade formosense. Não conclamo você a nos ajudar a manter esse espaço. Esse espaço não é do Léo, não é do Léo do museu, não, esse espaço é da sociedade formosense. Cabe a todos nós, cidadãos e cidadãs formosenses, a cuidar. Nós, com a fundação recém-criada em Formosa, em 1996, uma fundação que já tinha o seu patrimônio, que era o acervo do museu, porém, nem conta bancária tinha. Mas tínhamos, graças a Deus, um nome em ascensão na cidade, como uma pessoa que lutava pela cultura. Tínhamos, como temos, vários amigos que somam conosco nessa empreitada hoje da cultura. Muitos se foram, vieram novos amantes da cultura, novos batalhadores. E um deles, que é vivo até hoje, está aqui conosco na luta. Hoje é professor da rede educacional em Brasília. O então é chefe do departamento de cultura do nosso município, Edmilson Bispo dos Santos. Edmilson Bispo dos Santos um dia chegou para mim: Léo, vamos pedir para o prefeito Neném Araújo a antiga casa da garagem para você levar o museu para lá? E eu disse para ele: Edmilson, você vai comigo? Sim, vou, claro. Ok, agenda lá uma audiência com o prefeito Neném Araújo. Nós vamos sentar na mesa dele e vamos pedir a antiga casa da garagem da prefeitura, então, para nós levar para lá o nosso museu. Para nossa surpresa, ao sentar com o prefeito, o ex-prefeito Neném Araújo, no ano de 1996, já em final de mandato, ele se dispôs totalmente a doar a antiga casa da garagem da prefeitura, a qual ficava sempre abandonada por N gestões passadas. Ela ficava sempre abandonada, só entulho, só resto de praça, resto de banco, resto disso, resto daquilo. Eu falei: Léo, a casa, ele disse para mim, a casa está inútil há muitos anos, eu mesmo não a usei. Então, eu acho que o fim justifica o meio. Então, eu acho que você vai fazer um bom uso. Não foi possível, curiosamente, a Neném Araújo assinar a escritura de doação do imóvel. Coube ao seu sucessor, Jair Gomes de Paiva. Aí eu abro um parênteses aqui para fazer jus ao nome de duas pessoas que já se foram. Edson Espíndola, todo mundo conhece historicamente falando, culturalmente falando, deu a sua vida à cultura, à história de Formosa. Por ironia do destino, lá dentro da casa de Edson Espíndola, que era de Sebastião Espíndola, seu pai, chega o senhor Anésio de Paiva, irmão de Jair de Paiva, prefeito eleito, que seria o seu secretário de Finanças. O professor Edson achou prudente externar o que eu havia solicitado a ele, Anésio de Paiva, irmão de Jair de Paiva. Aí os dois assumiram lá, para mim, que eles garantiriam o processo dentro da prefeitura, os dois enquanto secretário, depois por certo veio a ser a secretária de administração, Anésio de Paiva, secretário de finanças. Eles assumiriam toda a batuta para fazer com que a Fundação Museu Couros recebesse a antiga casa da garagem. Então, para fazer jus a Edson Espíndola e Anésio de Paiva, fiz questão de contar essa história. Então, ao criar a Fundação Museu Couros de Formosa, no ano de 1996, ao inaugurar o museu na minha residência, pensando na minha origem, zona rural, fazenda, saudade daqueles tempos de criança, lá, embora sempre íamos para lá nas férias de escola, mas o tempo foi passando, e a gente foi se desligando de lá, e os compromissos foram aparecendo na cidade, e paramos por aqui. Criamos então a Fundação Museu Couros, em 96,
e começamos a pensar um outro evento, uma outra situação para a Formosa. Então, com saudade das épocas que moía com meu pai, engenho de madeira, puxada a boi, tomava a garapa lá no engenho, levantava às 4 horas da manhã, 5 horas, começava a moer, a cana geladinha, tomava aquela garapinha geladinha, gostosa, a garapinha para o tacho de cobre, fazer rapadura, fazer batida. Pensei então criar na cidade um evento que nós denominamos lá em 98 como Semana da Moagem, com o objetivo de resgatar essa história, essa tradição, essa cultura de moer a cana em engenho de madeira puxada a boi, produzir tudo a partir da cana de açúcar, ou seja, a rapadura, o melado, a puxa-puxa, a batida, açúcar mascavo, destilar a pinga, mostrar como se faz a pinga. Realizamos então, conseguimos, graças ao nosso bom Deus, realizar a primeira Semana da Moagem no ano de 98, aqui de frente à antiga Casa da Garagem, hoje o Museu Couros. Nós já tínhamos recebido a casa, já estava escriturada em nome da fundação, colocamos uma faixa, me lembro como hoje, Futuro Centro de Cultura, Tradição e Turismo de Formosa. Jair de Paiva nos autorizou a fechar a rua, a fincar um engenho de madeira dentro da garagem da prefeitura e fizemos a coisa acontecer. Tamanho foi o sucesso da primeira Semana da Moagem que ao final do evento, nós começamos numa segunda-feira até domingo, então no sábado e domingo nós anunciamos que o ano seguinte nós iríamos realizar a segunda Semana da Moagem e íamos trazer para o evento a primeira semana da farinha, ou seja, ralar a mandioca, descascar a mandioca, ralar a mandioca, pressar, tirar a goma, fazer o beiju, fazer a puba dentro do evento. Queríamos trazer também fiandeiras e tecedeiras para mostrar como se faz o famoso pano de algodão. Realizamos então, em 99, a segunda Semana da Moagem, a primeira da farinha e demonstração de tecelagem. E quis o nosso bom Deus que nós fizéssemos esse evento por 18 anos consecutivos, sempre resgatando essa cultura, mostrando para os jovens, para as crianças, como é que os bois puxam um engenho de madeira, gira um engenho de madeira, como é que se ceva, a palavra é ceva a cana, ou seja, pega a cana, põe de um lado, ela gira, passa do outro lado, a outra pescutadora, o outro cevador pega a cana, devolve um pouco da lado, aquele movimento contínuo vai retirando a garapa da cana, para que depois vá ao tacho de cobre e ao aquecer a garapa, ela vai se transformando em um melado mais fino, mais grosso, até chegar ao ponto da batida, da açúcar, da rapadura. Então, esse evento, criado pela Fundação Museu Couros, o qual serviu de modelo para eventos em várias cidades do estado de Goiás, em várias cidades de outros estados, como Minas Gerais, por exemplo. Unaí, Cabeceira Grande, Buriti, tudo veio copiar a nossa ideia. Agrofia de Goiás, várias cidades começaram a fazer o evento, a resgatar essa cultura, porque nós começamos aqui em Formosa. Nós temos aqui no museu várias pinturas, vários cenários antigos de Formosa na versão artística, ou seja, óleo sobre tela, de vários artistas. Eu tenho orgulho de dizer, de guardá-las aqui, de mantê-las aqui, e com certeza, gerações futuras vai mantê-las também. O dia que o Léo do museu não puder mais tomar conta, com certeza terá outras pessoas. Quem sabe, Samuel Lucas, professor Samuel Lucas, que está aqui do meu lado, poderá vir a ser, em um futuro próximo, um dos membros da Fundação Museu Couros. De repente, caberá a ele próprio, que está aqui acompanhando esse trabalho,
está nos assessorando. Com certeza absoluta. O dia que o Léo do museu, por uma razão ou outra, não puder tomar conta, terá algum formosense aqui fazendo este papel. Porque ainda há pouco disse, o museu não é do Léo. O museu é da cidade de Formosa. Então cabe a nós, formosenses, cuidá-lo. Aqui são meus pais, Benedita Militão Kermes e Antônio da Silva Pires. Nós, quando inauguramos o Museu Couros, lá na nossa residência, nós levamos esse móvel para lá. Então nós colocamos aqui a foto de meus pais e colocamos esta frase: devo a meus pais a minha parte honesta, responsável e trabalhadora. A outra metade é fruto da convivência. O que nós entendemos com essa frase? Que a parte honesta, a parte trabalhadora, com certeza eu aprendi com meus pais. E a ruim, ou a ruim, é a convivência com a sociedade lá fora. Em outras ocasiões, a gente fala que o que não presta, a gente aprende lá fora. Que dentro de casa, pai nenhum ensina para o filho coisa ruim. Então, devo a meus pais essa parte boa, essa parte honesta, essa parte trabalhadora. E eu só tenho 2 filhos. De boi, fiel amigo do carreiro, somos pioneiros, 2 heróis do meu sertão. Quem conheceu aquele tempo não esquece o carro e o mestre a rodar pelo estradão. Juntos vivemos nossos momentos de glória e hoje a história conta com recordação. Carro de boi que o tempo retirou de moda, mas até hoje ainda roda dentro do meu coração. Na chapada do meu peito, no estradão do pensamento, carreando os meus tormentos, vai meu carro a passo lento, meu eterno companheiro. Vamos boiada, uê, uê, boi, ferrão de ponta afiada. Esta carga é mais pesada, é a saudade acumulada dos meus tempos de carreiro.
frente ao peito do sertão, fim de uma tradição que tantos anos durou. Carreiro velho, eu fui o herói sem troféu, pendurei o meu chapéu e a minha vara de ferrão. Mas carro velho, ainda hoje escuto sim seu cantar dentro de mim, nas grotas do meu coração. Na chapada do meu peito, no estradão do pensamento, carreando os meus tormentos, vai meu carro a passo lento, meu eterno companheiro. Vamos boiada, uê, uê, boi, ferrão de ponta afiada. Esta carga é mais pesada, é a saudade acumulada dos meus tempos de carreiro. Na chapada do meu peito, no estradão do pensamento, carreando os meus tormentos, vai meu carro a passo lento, meu eterno companheiro. Vamos boiada, uê, uê, boi, ferrão de ponta afiada. Esta carga é mais pesada, é a saudade acumulada dos meus tempos de carreiro. Esta carga é mais pesada, é a saudade acumulada dos meus tempos de carreira.